Seja bem-vinda ao nosso canal, eu sou a Daiane Correia e você está aqui no canal da Casa de Produto, que é o nosso espaço para falar sobre produtos digitais, sobre estratégia, negócios, ferramentas, tudo que envolve gestão de produtos, mas de um jeito assim, sem pressa, sem muito roteiro e com muita profundidade. Esse é o episódio do nosso Café com Produto e a gente vai falar de um tema super legal, que é a curva de adoção de produto. Você sabia que entre 40% e 60% dos usuários que testam uma solução SaaS nunca volta para ter uma segunda experiência? Pensa bem, de todo mundo que entra, mais da metade não volta nunca mais. E esse não é um problema específico só de produto SaaS, é um desafio muito comum de quem faz gestão de produto, que é ultrapassar o abismo entre os primeiros usuários que estão testando a plataforma até que aquele produto se torne um produto de uso massivo. E é sobre isso que a gente vai falar hoje, a gente vai entender melhor como funciona a curva de adoção de produtos e analisar, obviamente, com exemplos práticos que deram muito errado e que deram muito certo e o que você, como Product Manager, pode tirar de lição disso. Então, pega o seu café que está começando mais um Café com Produto. Vamos começar do começo, né? O que é a curva de adoção de produto? Esse é uma forma visual de explicar as etapas que descreve, né, como os consumidores adotam uma nova solução tecnológica ao longo do tempo. E existem 5 fases de adoção dentro dessa curva que a gente chama de uma curva de sino, tá? Vou deixar a imagem aqui do lado. E por que ela chama curva de sino? Porque se você reparar, ela realmente monta ali um desenho de um sino, aonde cada estágio representa um tipo de usuário, um tipo de persona que usa o seu produto. A primeira parte aqui, que está entre os 2,5% dos usuários, são os visionários, os entusiastas. São aquelas primeiras pessoas que são muito disruptivas, que querem testar novas ferramentas, que não têm medo assim de testar coisas novas e que estão sempre dispostas a testar novas ferramentas de fato. Então, são as pessoas mais inovadoras que a gente fala. Por exemplo, quem estava ali na primeira fila do iPhone original, queria muito conhecer aquela experiência, são pessoas muito inovadoras e visionárias. E aí a gente tem a segunda etapa, que fica ali entre os 13,5%, que são os Early Adopters. Também são usuários de começo ali de funil, né, de curva de adoção, porém, eles são um pouco mais criteriosos, eles precisam ter um pouco ali de feedback, de ter mais pessoas usando, de ter feedbacks de que aquilo funciona, ou então enxergar um potencial muito claro dentro daquela solução. Essas pessoas que são early adopters, a gente fala que são pessoas que são influenciadores, porque a partir do momento que eles usam e gostam, eles são os usuários que mais vão promover o seu produto. Então, é uma base muito fiel se gostar do seu produto, porque eles têm pensamentos muito estratégicos. E aí, quando a gente fala desse abismo, é você passar desse estágio entre você tem entusiastas, inovadores, que topam tudo para testar, e os visionários que enxergam tudo que o potencial máximo que aquilo pode ter, você cruzar esse abismo para o próximo nível, que são os pragmáticos, que são a maioria inicial, que precisa de ter validação certa de que aquilo funciona. Então, enquanto os visionários, os entusiastas topam ali testar, estão mais suscetíveis a erros, a falhas, querem participar desde o primeiro momento, depois desse abismo, só vem pessoas que precisam de validação interna, externa, de confiança, de uso, de preço, de todos os feedbacks possíveis para começar a usar uma ferramenta, ainda que em níveis diferentes. Então, esse usuário, essa maioria inicial que está ali entre os 34%, são usuários que entram para usar o produto quando ele sabe que já está estável, quando já passou os piores erros, quando as pessoas já validaram, quando já tem feedbacks, já tem muitas empresas usando, muitas pessoas já estão falando bem daquele produto, aí sim elas começam a usar, já está validada a solução. A gente tem a maioria tardia,
que aí, diferente da maioria inicial, que ela só precisa de ter uma validação de que aquilo funciona, a maioria tardia tem uma certa resistência. Ela é muito mais cética. Para que eu vou usar isso? Para que eu vou usar o WhatsApp se eu já tenho o Facebook, se eu já tenho o meu SMS, se eu posso ligar? Então, são pessoas que são muito céticas, que têm um pouco de receio da mudança e que às vezes só mudam por pressão social, por pressão das empresas. Então, por isso que a gente fala de maioria tardia, porque elas adiam o máximo possível de começar aquela solução. Elas estão um pouco resistentes à mudança. E por último, tem os retardatários, que são aqueles que usam por necessidade, quando não há mais uma opção. Por exemplo, a empresa foi forçada a usar, ou eu preciso me comunicar e a única forma é essa. Então, eu vou adotar essa ferramenta quando eu não tiver mais nenhuma outra opção e alguém me obrigar a usá-la. Então, por que a gente fala desse abismo entre os early adopters e a maioria inicial? Porque para ultrapassar esse abismo, não basta você ter uma visão muito boa, você ter um produto que vende um sonho. Ele já precisa funcionar, ele já precisa estar validado, as pessoas já precisam estar falando muito bem dele. Muitas vezes, nessas duas fases iniciais, de visionário e entusiasta, ainda há pouco financiamento, então para sair desse abismo precisa ser rentável o seu produto, e é aqui nesse intervalo entre early adopter e maioria inicial que a maioria dos produtos falham, por N motivos que a gente vai discutir aqui nesse vídeo, mas o que é mais interessante você entender como Product Manager é olhar para o seu produto hoje e entender se ele já passou por todas essas fases ou em qual fase ele está, ou mesmo produtos que você gosta e usa no dia a dia, ou que você usava e não existe mais, tentar entender aqui dentro dessa curva de sino aonde estão esses produtos. Para ficar mais claro ainda essa visão da curva de adoção de produto, eu trouxe alguns exemplos reais de produtos digitais mais atuais que não deram certo para você identificar em que estágio da curva de adoção eles estavam, com exemplos reais. O primeiro que eu quero começar é um que surgiu lá em 2020, durante a pandemia, e foi o Clubhouse. Não sei se vocês lembram, era uma rede social que ficou muito famosa no meio corporativo, entre empresários, C-levels, CEOs, que era uma rede social voltada para áudio. Foi uma plataforma muito abraçada por influenciadores que queriam consumir algo novo, mas ele não conseguiu romper a barreira ali dos early adopters e maioria inicial. Por quê? Porque não teve uma proposta muito sustentável, ele não conseguiu se manter ao longo do tempo. Primeiro que tinha concorrentes que já faziam aquilo de outra forma, por exemplo, o Twitter Spaces, o Discord, que eram já lugares onde tinham comunidades, que é onde tinham discussões, onde pessoas mais influentes conseguiam expor as suas opiniões e ter debates em cima disso. Então, já tinham outros produtos muito bem estruturados no mercado, que tinham uma proposta de valor muito bem clara e de uso. E no final das contas, essa alta demanda que teve ali naquela fase não conseguiu se sustentar. Além disso, o formato de áudio exigia dos criadores de conteúdo muito mais tempo do que você só de fazer um Twitter ali de 140 caracteres. Então, isso comprometeu muito a retenção e fez com que o Clubhouse sumisse. Hoje em dia, você não escuta mais falar desse produto e ele durou ali no máximo 1 ano até cair em desuso. Então, acho que essa já é também uma lição para você não depender apenas do hype do produto, né? Foi um estouro, assim, muito momentâneo, de repente tinha milhões de usuários, mas esses usuários não se tornaram recorrentes e eles não conseguiram migrar essa base para ser uma base mais fiel e engajada. Um outro aplicativo que aconteceu algo semelhante, assim, de uma explosão de novos usuários, foi o aplicativo Cool. Ele, inclusive, virou meme no Brasil pelo seu nome, né, meio engraçado. É um aplicativo chinês, se eu não estou enganada, e ele tem esse nome peculiar, vamos dizer assim. E ele surgiu num momento de hype também, que foi quando o Twitter saiu do Brasil, né, por conta de uma lei que teve, proibiram usar o Twitter durante várias semanas ali, e enquanto o Twitter não voltou, as pessoas migraram para esse uso. Porém,
eles não conseguiram sair nem dos, eu acho que diria ali dos entusiastas, sabe? Já do primeiro nível. Teve um número muito grande de usuários, porém, foi uma tentativa válida, mas ele também não conseguiu criar uma proposta de valor diferente, única. Ele fazia exatamente o que o Twitter fazia. E o Twitter estava no mercado, já tinha uma comunidade, uma estrutura de seguidores. Para quem criava conteúdo, já estava muito bem mais fundamentada. E para quem usava como usuário para consumir o conteúdo também. Então, é uma outra forma, assim, que não teve uma diferenciação da concorrência. E assim que o Twitter voltou, ninguém mais falou desse aplicativo. Um outro exemplo um pouco diferente assim de aplicativos digitais foi o Windows Phone. Eu não sei se você já teve alguém próximo aí da sua família que teve um Windows Phone ali na época de 2010, 2015, se eu não estou enganada. Ele tentou, né? Teve dinheiro, teve investimento muito grande. Não eram aparelhos ruins, vamos dizer assim. Porém, qual era o problema? O Windows Phone, ele não tinha um suporte muito grande para quem desenvolvia os aplicativos. Então, você tinha já muito bem estruturado no mercado iOS e Android, que tinha ferramentas muito claras, não tão boas quanto é hoje, mas já estavam investindo muito em ferramentas para que outras empresas e outros desenvolvedores produzissem conteúdos para os seus sistemas operacionais. E o Windows Phone não conseguiu dar esse suporte a outros desenvolvedores. Então, isso fez com que as empresas perdessem a relevância e não quisessem investir no Windows Phone. Então, o que aconteceu? Eu tenho um aplicativo, ele funciona em iOS e Android. Só que eu não tenho um suporte legal para o Windows Phone. Então, eu, empresa, não vou desenvolver um aplicativo para esse celular. Logo, se eu tenho esse celular, eu não vou participar dos outros aplicativos que todos os meus amigos estão participando. Então, não fazia sentido. Então, ele não era bom para quem gerava conteúdo, quem desenvolvia aplicativo e faturava, e por consequência não era bom para os usuários finais. O que aconteceu é que a concorrência realmente desbancou e depois de alguns anos o Windows Phone também parou de ser produzido, não conseguiu sair. Só que diferente dos outros, ele já estava ali numa maioria inicial, por quê? Porque ele tinha investimento suficiente para bancar essa compra, né? Então, eram aplicativos, eram celulares mais acessíveis também, então ele saiu, ele conseguiu ultrapassar o abismo, foi para a próxima etapa ali da maioria inicial, mas acabou caindo em declínio também. E por último, um outro aplicativo que falhou assim miseravelmente. Eu era bem dessa época, eu estava começando a trabalhar nessa época assim com computador, com tecnologia, foi o Google Plus ou Google Mais, né, que no Brasil o pessoal falava Google Mais. Eu trabalhava já com o pacote do Google e foi muito engraçado porque o Google tentou assim levar a goela abaixo esse aplicativo. Eles tentaram de todas as formas possíveis fazer os usuários, principalmente corporativos, a usarem. Eles tinham algumas funcionalidades de timeline, você podia postar, mas a experiência era bem bizarra, as coisas não se conversavam. Ele foi imposto assim aos usuários, não teve a opção de você se cadastrar, de você contratar. Era para ser uma coisa meio transparente. Eles tentaram integrar com outros produtos, mas assim, não gerou valor suficiente para quem usava, não tinha nada de útil naquele aplicativo, não tinha por que usar. Todos os recursos que eles ofereciam já eram bem estruturados em outras plataformas e não era o que os usuários do Google, que era do Google Drive, que era do Gmail, que era de outras ferramentas que tinha ali, do Google Docs, planilhas, etc. Isso gerava valor. O Google Plus não gerava. E aí, depois de muitas tentativas, eles não conseguiram reter os usuários. Nenhuma das features que eles lançavam gerava uma retenção interessante ou os usuários davam feedbacks positivos e os usuários acabaram migrando ou para o Facebook, que eles já estavam, ou para o Twitter, que era também outra plataforma que estava em ascensão na época, e o produto acabou sendo descontinuado também. E aqui, para mim, gente, esse foi um dos maiores aprendizados desde sempre, que não adianta você forçar a adoção. Não é porque eu já estou dentro da sua plataforma que eu vou consumir tudo que você me der. Se eu não ver valor, se eu não enxergar valor como usuário, se não tiver uma proposta clara, aquilo simplesmente não vai dar certo. E aí, para não ficar só nos exemplos negativos também, eu acho que tem dois exemplos positivos de empresas que fizeram muito bem essa transição do abismo. A primeira delas é o Netflix. Quando o Netflix foi lançado, ele já foi muito disruptivo porque ele antecipou uma movimentação do mercado. Então, o que ele fez? Ele acabou com o aluguel de DVDs e mudou para o streaming.
E aí as pessoas estavam acostumadas a um modelo de ir lá, pagar pelo aluguel, pegar o DVD na sexta, devolver na segunda-feira, né? E mudou totalmente para a questão de streaming, que é você paga um valor X e você pode ver todo esse catálogo quantas vezes você quiser. E eles apostaram naquela época com os títulos mais famosos, filmes mais antigos, que as licenças eram um pouco mais baratas, só que o fator novidade foi muito importante para que o Netflix crescesse muito rapidamente nesses dois momentos aí dos visionários e dos entusiastas, né? E conforme esses, como eu comentei com vocês, os early adopters, eles são promotores muito fortes. Conforme essas pessoas começaram a usar e perceber o valor, o quanto elas poderiam economizar, o quanto elas poderiam assistir mais, o quanto a experiência era mais simples, isso fez com que eles ultrapassassem o abismo e saísse do early adopter para a maioria inicial, porque essa base do maioria inicial já tinha uma base muito fundamentada de bons feedbacks, de boa experiência e de transformação. Realmente foi um momento muito inovador ali de transição para o mercado. Porém, não foi só isso, né? O Netflix continuou ouvindo feedback, melhorando a sua experiência, mudando a sua estratégia. Então, quando ele começou a perceber que estavam surgindo outros streamings e que também chegava uma hora que as empresas não queriam ceder as licenças ou que as licenças eram muito caras, eles não iam crescer em questão de receita, o Netflix inovou de novo, começando a produzir conteúdo exclusivo e autoral. Por exemplo, House of Cards, que foi um dos exemplos de maior sucesso e que fez o quê? Gerou uma base de consumidor muito fiel. Então, de novo, nessa transformação do abismo, ela também veio criando conteúdos que retesse os usuários dentro da plataforma, porque de certa forma, com os concorrentes entrando, era fácil todo concorrente ter o mesmo catálogo, também pagar por aquela licença. Então, gerar conteúdos exclusivos também foi uma forma de diferenciação e fazer com que eles evoluíssem nessa maioria inicial. E aí, o que fez também eles irem para as próximas etapas, né? Para a maioria tardia. Quando você tem uma maioria, uma massa comentando, você gera aquele desejo. Tá todo mundo falando daquela série, mas eu não vi. Tá todo mundo comentando aquele episódio, aquela série famosa, e eu não tenho acesso. Então, demorou, mas a galera tardia também começou a usar. E aí, o Netflix sempre investiu muito em personalização, em coleta de dados. E teve duas estratégias recentes, né? Essa de personalização foi algo que a gente, como produto, também tem bastante conteúdo legal para estudar, de como o Netflix usa muito teste AB, testa imagem, testa catálogo, testa conteúdo, investiu em conteúdos mais autorais dentro de regiões, né? Eles também fizeram algo muito disruptivo no último ano, que foi remar contra a maré de todos os outros streamings, e eles criaram um plano mais barato que tinha anúncio e também remover o compartilhamento de senha. E você pode achar que esse foi um momento onde o Netflix estaria fadado ao fracasso, né? Que as pessoas não iam querer mais usar, iriam se revoltar, mas não foi isso que aconteceu. O número de inscrições não diminuiu e a receita do Netflix aumentou, o faturamento aumentou muito. É outra coisa que você consegue olhar em divulgação de resultados da empresa, já que ela está listada em bolsas, mas é muito interessante, porque o Netflix está o tempo inteiro se antecipando às mudanças do mercado, criando um diferencial claro, e por mais que hoje, né, quando lá atrás ele rompeu a barreira do early adopter para a maioria inicial, ele criou uma disrupção no mercado, hoje em dia ele faz essa quebra e ele se mantém relevante para esse público também com base na personalização, nos conteúdos exclusivos e também em estratégias de monetização. Esse é um ponto muito interessante na curva de adoção, que o produto pode ser muito bom, ter muitos usuários, ser recorde de usuários e retenção, só que se esse produto não gera receita para a empresa, se ele não encontra uma forma de monetizar toda essa base muito grande de usuário, ele também vai fadar ao fracasso. Não porque as pessoas não estão usando, porque eles não conseguem manter esse produto funcionando com uma quantidade de usuários tão grande. É preciso mais recurso, mais tecnologia, mais pessoas, mais inovações. E se você não tem receita entrando, você também não consegue sustentar essa curva de adoção. E um último exemplo, acho que mais óbvio, acho que é o Instagram, né? Ele tá o tempo inteiro ali inovando, ele sempre traz novos recursos. Quando lançou o Snapchat,
muito rapidamente eles responderam ao mercado e lançaram os stores. Agora com o TikTok lançaram os Reels, estão tentando ainda, né? Estão experimentando. Acho que o TikTok tá dando um trabalho ali para eles. Mas é uma outra coisa que também construiu um ecossistema de influenciadores e marcas muito fortes, né? O Instagram tem uma plataforma ali de ter criadores de conteúdo com pessoas que consomem, e ele precisa gerar valor para as duas vertentes. E isso criou um ambiente, assim, muito forte para a empresa, para influenciador. Hoje a gente sabe que tem muita empresa que vive e se sustenta através de criação de conteúdo em redes sociais, e hoje em dia é realmente uma plataforma indispensável, vale a pena você estudar, porque com certeza o Instagram, para mim o Instagram e o WhatsApp são realmente ferramentas assim, aplicativos que estouraram a bolha, né? Tá inclusive lá naquela última faixa das pessoas que são obrigadas, porque hoje em dia aqui, pelo menos no Brasil, se você quiser se comunicar, por exemplo, você tem que ter um WhatsApp. Bom, e aí chegando nos finalmente, eu acho que tem duas coisas pra gente conversar, né? O que faz esse abismo ser tão difícil de ultrapassar e como passar por esse abismo. Não que tenha uma fórmula pronta, porque senão toda empresa já estaria bem, mas coisas que você como Product Manager precisa estar atento também. Acho que grandes desafios para superar, para atravessar esse abismo, né? Falta de engajamento, então se o produto atrai early adopters, mas não consegue reter esses usuários, vai ser um problema. Então essa falta de engajamento, de querer que as pessoas usem frequentemente, é um problema. Modelo de monetização, igual eu comentei ali atrás, né? A pressão por receita começa a ficar muito forte conforme o número de clientes aumenta. Então, se você não consegue monetizar e gerar lucro com o seu produto, também dificilmente você vai conseguir se sustentar lá no pico mais alto dessa curva de adoção. Concorrência acelerada, ainda mais hoje com a facilidade que a gente tem de criar novas tecnologias, tá? Novos competidores surgem a todo momento, o produto perde a sua posição, então é preciso rever o tempo todo essa proposta de valor, qual é o diferencial único que o seu produto tem. A complexidade na experiência do usuário, a gente viu isso com o Google Plus, a gente vê isso em streamings, tem streamings que tem conteúdos muito bons, que a experiência é muito ruim e tem essa dificuldade de adoção também. Se o produto não é intuitivo, isso gera uma frustração e a tendência é que as pessoas não mantenham usando, não mantenham o engajamento. E por último, eu acho que também tem o fator tecnologia cara ou muito inacessível. Eu não trouxe esse exemplo, mas se a gente lembrar do metaverso, que foi lançado há alguns anos atrás, também é um outro produto que ninguém lembra, né? Por quê? Porque tem um custo de adoção muito caro, aqueles óculos VR são caríssimos, não conseguiram baratear aquela ferramenta, então não é uma coisa de fácil acesso, o custo é alto, as pessoas não conseguem aderir em massa, né? Um aplicativo digital que você baixa numa versão freemium é gratuito, você não paga nada, é muito mais fácil de escalar. Quando você pega uma tecnologia que é caro, que é inovadora, que ainda está em teste e você não consegue fazer com que a massa compre ou use aquele produto, também você vai ter uma dificuldade muito grande. Além do que, eu acho que o metaverso teve todos os problemas que eu listei acima. Falta de engajamento, falta de monetização, concorrência até que não, mas eles não conseguiram ter uma proposta de valor muito claro. A experiência para o usuário também não ficou clara e no final das contas é um outro produto aí que morreu. E você como Product Manager, quais são os pontos que você tem que ficar atento e tentar inserir dentro da sua gestão para identificar em qual momento da curva você está e ultrapassar de um estágio para outro, né? O que você pode fazer para garantir que o seu produto tente, né, cruzar esse abismo de uma forma mais simples e também se manter relevante? Primeiro, eu acho que a questão do MVP, do Minimal Product Viable, falei errado essa palavra, mas enfim, o MVP, que é a gente lançar uma versão mínima do produto, isso é muito importante para você testar a sua proposta de valor ali com as pessoas entusiastas e inovadoras ainda, com um pequeno grupo, e assim você consegue ter feedbacks mais rápidos e fazer os ajustes mais rápidos também. Modelos freemium, para quem trabalha com SaaS, para quem trabalha com outro produto também, assim, que seja viável fazer esse modelo freemium, é muito interessante, por quê? Porque você consegue oferecer uma versão gratuita, atrair novos usuários e conseguir coletar dados de uso e dados de feedback desses usuários que vão ser essenciais para você levar essa credibilidade, essa confiança do abismo entre early adopter e usuários em massa.
Rastreio de dados, acho que eu já falei isso também várias vezes aqui, usar analytics, usar a captura de dados ali de navegação para entender quais são os caminhos felizes, os caminhos mais difíceis que o seu produto tem, aonde estão as barreiras, aonde precisa otimizar a experiência. Tudo isso você como Product Manager consegue prover, tanto de informação quanto de implementação. Então, não que você por si só vai ter essa capacidade de levar a sua empresa a pular o abismo, mas você como Product Manager pode contribuir com todas essas visões e propostas, né? Além disso, feedback constante em todos os estágios, de todos os momentos da curva, manter um canal aberto com seus primeiros clientes. Lembra que os early adopters são os maiores promotores do seu produto. Então, tenha uma base fiel da qual você pode estar sempre conversando para entender o que eles estão gostando mais, o que está gerando mais impacto, o que está gerando mais valor, o que precisa ser urgentemente melhorado. E recentemente a gente tem falado muito sobre monetização, né? Sobre ter uma monetização inteligente, que é, primeiro, ofereça valor. Depois você encontra uma forma de monetizar que seja sustentável, né? A retenção desses usuários é um dos pontos principais. E isso precisa estar combinado com uma forma de gerar resultado, receita e monetização para sua empresa também. Então, recapitulando, né? Tratar desses desafios de engajamento, de monetização, de concorrência, de complexidade, tecnologia, e você como PM incorporar para dentro da sua gestão de produtos questão de MVP, de feedback constante, de análise de dados, pensar na monetização, como é que você aumenta o ROI do seu produto e, óbvio, testar modelos freemium e formas que você tenha de atrair novos usuários, coletar feedback e melhorar o seu produto através disso. E assim eu espero que você consiga ter identificado, né, em que estágio o seu produto está hoje, ou quais os estágios ele passou, quais barreiras e dificuldades ele teve. Se você não atua com um produto hoje, tenta pegar um produto que você gosta e tentar realmente desenhar, né, como seria esse produto durante a curva de adoção. É uma ferramenta muito poderosa para análise, muitos produtos falham em partir desse abismo, é realmente um desafio muito complexo dentro da gestão de produtos. E lembra, né, é um processo muito contínuo, que exige inovação, que exige validação e melhoria contínua, que é basicamente o core da nossa gestão de produtos. Espero que você tenha gostado desse vídeo e espero que você me conte aqui também nos comentários qual produto que você usou aí que deixou de existir, sumiu do mapa e a gente não vê há muito tempo, ou que você tenha saudades aí. Deixa aqui nos comentários, a gente vai ter essa conversa aí ao longo da semana. Até mais!